Boa tarde para todos. Antes de passar o convidado, Mauro, vou fazer uma breve propaganda dos seminários. Os seminários Educação Física e Sociedade é uma iniciativa da nossa escola de Educação Física. Participam na coordenação desse projeto o professor Luiz Dantas, o professor Edson Jesus Manuel, o professor Emerson Franchini, o professor Marcos Duarte e eu, tentando aí trazer colaborações de todos os departamentos. Existe um blog desses seminários na página do site da USP, chama Ephysis, E-P-H-Y-S-I-S, que é o nome de uma cidade turca, Éfesis, mas que tem muito a ver com a coisa da educação física e a physis, né? Então foi meio que uma brincadeira que a gente fez com essa palavra. Então, se vocês entrarem daqui para frente, tem toda a programação desses seminários. Eles vão acontecer durante 1 ano e meio. Nós temos convidados nacionais. A totalidade dos docentes que pesquisam em educação física no Brasil estão sendo convidados, de norte a sul. Diferentes linhas e formas de pensar o campo acadêmico e também pesquisadores e docentes internacionais. Então, do dia 29 ao dia 2 de setembro, nós teremos 6 convidados internacionais, professores que trabalham com biomecânica, fisiologia do exercício, pedagogia, área sociocultural, estarão sentando juntos para debater esse campo, esse cenário acadêmico no plano mundial, né? Europa, vem professor da Austrália, Estados Unidos, enfim, a ideia é a gente pautar essa discussão, que não é uma discussão muito fácil, né, é bastante complexa, mas que ficou durante algumas décadas aí meio que perdida. No final da década de 80 no Brasil se tinha, digamos assim, um momento muito interessante de discussão sobre o que era educação física, se era ciência, se não era, a identidade da educação física, a educação física nos diversos ambientes, escolar, saúde, sei lá, o campo acadêmico científico, né? E nos últimos anos esse debate ele ficou restrito aos periódicos, né? Então alguns colegas ao longo desses anos vêm discutindo o que é educação física, por que educação física no cenário nacional e internacional. E a ideia é a gente convidar todos esses colegas que produziram ao longo desses 30 anos para estar aqui conosco e a gente transformar isso num grande encontro, digamos assim, ao longo desses meses de trabalho. Esse material que está sendo produzido, audiovisual, ele vai fazer parte do nosso banco de audiovisual da escola. Os textos que estão sendo transcritos desse audiovisual vão ser transformados em publicações. E à medida que isso for saindo, a gente vai divulgando para vocês, né? Então, quem quiser participar de modo mais ativo, é só consultar o blog e eventualmente aí vão estar espalhados os cartazes, enfim, um pouco dessa produção na nossa escola. Mas a ideia é daqui para frente a gente ampliar. Até aqui foi um aquecimento, né? Vieram o professor Guilmar, o professor Lino, o professor Marco Paulo Stiger, hoje o professor Mauro Betti. Mas a ideia é a gente ampliar essa conversa para outros colegas de outras instituições que têm interesse no debate. E já querendo agradecer publicamente a presença do Mauro Betti, que fez essa gentileza, né, de estar aqui conosco, trazendo esse debate, em função justamente de uma produção dele que é bastante rica e bastante frequente relativa a essa discussão da educação física, o campo acadêmico, especialmente Educação Física e Sociedade, que é um livro, um dos mais citados na área de educação física. O professor Mauro Betti hoje está na Unesp de Bauru e atua no programa de pós-graduação da educação dessa universidade, né, orientando mestrado e doutorado. Tem uma vasta produção sobre essa temática, mas também sobre educação física e mídia, educação física escolar. E é uma honra para a gente ele estar aqui hoje participando dessa iniciativa que não vai terminar aqui. Quer dizer, a gente está convidando esses pesquisadores nacionais individualmente, mas provavelmente no final do ano, outubro, novembro,
Todos esses que participaram das atividades individuais vão estar reunidos aqui entre eles, discutindo essas falas, esses textos, né, a fim de que a gente consiga aí pensar numa produção que paute esse tema para os próximos anos. Então, desde já agradeço bastante em nome desse coletivo que está aí se empenhando, dos bastidores, né, que a gente sempre sabe que tem bastidores que nunca aparecem, mas também gostaria de aproveitar para agradecer, e a presença de vocês, né, que isso anima, né, a conversa, o debate. Boa tarde a todos. Inicialmente agradeço e parabenizo a Escola de Educação Física e Esporte, a professora Yara, pela iniciativa. Me sinto privilegiado por estar aqui, principalmente porque isto aqui deveria ser a regra de funcionamento da universidade, né? Nós nos encontramos para debater, para trocar ideias, para questionar e sermos questionados. E todavia isto é exceção, não é? O que para quem está na universidade há 30 anos não deixa de ser frustrante. Mas só este momento já valeria a pena, né? Porque mesmo que durante muito tempo a gente fique cuidando de outras coisas, né? Uma pequena oportunidade dessa já é muito importante, porque eu li aqui, relendo alguns textos para preparar a apresentação, né? Eu me deparei aqui com uma frase do Merleau-Ponty, que é um filósofo que eu vou citar muito aqui na minha fala, que diz assim: estar vivo é empenhar-se continuamente em projetos no mundo, é confundir-se com eles. Então, Yara, quer dizer que eu te agradeço por me fazer sentir vivo, né? Porque a universidade tende a nos matar aos poucos, né? Com os seus bastidores, com as suas comissões, com os seus relatórios, os relatórios dos relatórios. Né? Meninos e meninas, acreditem, eu já fiz relatório de relatório. Né? Isso mata o que deveria ser a essência da universidade, que é a produção do conhecimento livre, né? A livre produção do conhecimento, e que só pode ser livre quando se torna público. Então, muito obrigado. Confesso que eu não consegui sistematizar uma apresentação, né, assim, em data show, com todos os slides, escrevendo tudo que eu vou falar. Primeiro porque eu pretendo falar de coisas que eu ainda não elaborei totalmente. Segundo, porque pela própria proposta de trabalho, né, em que a minha fala será gravada, isso será transcrito, depois eu revejo o texto, né? Então confesso que eu acabei apostando mais no texto, né, porque a gente tem tempo de debruçar-se, né, de refletir, né, no segundo momento. A reflexão é sempre um refletir, né, você se reflete sobre algo, né? E eu achei isso muito interessante, né? Muito bom, porque propicia realmente nos obriga a refletir e a fazer uma autocrítica, né? Então, temo que vocês vão ser um pouco cobaia, né? De algumas coisas que eu vou elaborar, talvez até durante a fala. Mas tem uma boa justificativa, né? Que o próprio Merleau-Ponty diz que a criação, não é? A criatividade, o novo, ele só se processa, ele só se expressa no que ele chama de fala falante, né? que é o pensamento que a gente elabora durante a própria fala. Ele diz assim: nós temos a ilusão de achar que nós pensamos primeiro, elaboramos tudo lá na nossa cachola e depois expressamos o que está posto por palavra. Ele diz, engano, né? Isso é uma concepção enviesada, embora exista essa concepção. O pensamento é a própria fala, né? Boa desculpa que eu dei, né? Para não ter interpretações, né? Fundamental. Então eu vou apostar nisso que o Merleau-Ponty está falando, né? Bom,
quando a Yara me convidou, ela disse, ó, você pode escolher falar, ou colocar como tema, né, o campo acadêmico, o cenário brasileiro, as concepções de educação física no Brasil. E até eu disse para ela, aqui tinha mais uma, né, no campo do cenário internacional, né. Bom, o cenário internacional eu não me sinto capaz de falar, porque eu não conheço tanto assim. Eu não sei se eu disse para você, eu vou ficar entre esses dois, né? Mas depois eu, na verdade, não te respondi, né? Não defini, porque eu fiquei em dúvida. E aí você definiu na carta convite o primeiro. Mas, na verdade, eu não consigo falar do campo acadêmico sem falar de concepções, né? Tenho a impressão que isso vai ser a tônica, né? Normal, tá? Então eu vou acabar falando um pouco das duas coisas e tem que começar, me parece, pela concepção de educação física. O próximo, né? E aí, como os poetas sempre dizem melhor e primeiro o que os cientistas levam séculos para descobrir, né? Já no meu trabalho, no meu relatório de pós-doutorado, que eu fiz lá com o Leonor Cumes na UFSC, né? e que só em parte foi publicado no livro de Educação Física Escolar e Ensino e Pesquisação, né? Eu começo citando esse trecho do Manuel de Barros, né? Um poeta da adolescência, que chama Escova, né? Então ele diz, né, que ele descobriu que ele gostava de escovar palavras, né? Porque as palavras são conchas de clamores antigos. Clamores antigos estão guardados dentro das palavras. As palavras possuem no corpo oralidades remontadas, significâncias remontadas. Veja que é bonito isso, né? Ele está falando aí de história, né? Ele está falando de linguística, de semiótica, né? Provavelmente um estudioso de Bakhtin iria gostar desse trecho, né? Das oralidades, né? Nos Bakhtin existem muitas vozes falando no mesmo discurso, né? Um semioticista gostaria das significâncias remontadas, já que um signo tem várias camadas de sentido. Mas o que me chamou a atenção, né, foi a última frase, né? Escovar as palavras para ouvir o esgar, né? O esgar, o que ela... para escutar os primeiros sons, né? Mesmo que ainda bígrafos. Eu fiquei fascinado com essa palavra, bígrafo, né? E fui procurar nos dicionários. Não tem no OAS, não tem no Aurélio, né? Não está no dicionário. Eu falei, puxa, mas que genial esse cara, né? Quer dizer, talvez bígrafo seja uma palavra muito mais interessante do que pensar bi em termos de dicotomia, de dois, né? De dicotômico, de ambíguo, né? Bígrafo, né? Fiquei com essa... Eu achei essa palavra genial para a gente discutir exatamente o que, por favor, o que significa a palavra educação física, né? Vamos escovar a palavra, né? Para ver o que sai, né? O que ela nos diz, né? Educação mais física, né? Essas palavras isoladamente talvez não despertem as questões que emergem quando a gente junta essas duas, né? Porque a educação, né, tem aí a origem, né, etimológica, né, é uma coisa bem, não digo clara, mas enfim, no sentido que é possível a gente delimitar mais ou menos, né? Assim como física ou físico como adjetivo, né, que vem do latim, físicos, o físico significa físico, naturalista, e do grego, psikos, psikon, relativo à natureza ou ao seu estudo de física, natureza. Né? Mas quando você junta essas duas, dá uma terceira coisa que não é a simples soma da primeira com a segunda. Né? E com o entendimento contemporâneo de educação, né? Liga a educação inevitavelmente, inexoravelmente à cultura. Não é? Você não vai encontrar ninguém que contemporaneamente vai falar de educação que não vá falar de cultura. Né? E física está ligada à natureza. Né? Esta tensão entre natureza e cultura que se institui no final do século XIX, no mundo ocidental,